eu poderia fazer assim, ó, null. Né? Pronto, criar uma variável null, sem nada dentro dela. Agora é uma variável do tipo connection. Ela está preparada para receber uma instância de um objeto connection. Ok? Tudo bem. Então eu poderia chegar aqui e colocar uma instância de uma conexão do meu banco de dados dentro dessa variável. E é isso que a gente vai fazer agora. CNN DB vai receber, ok? Lembram-se que eu defini o método getConnection como estático, não é assim? Então veja agora como eu vou fazer uso disso. Conexão é a minha classe que eu criei, que ela está aqui disponibilizada. Essa é a minha classe conexão. Ok? Então, dentro dessa classe eu boto um ponto e já aparece para mim aqui o getConnection disponível para mim. E eu já posso fazer uso dele direto, sem precisar instanciar uma variável do tipo conexão. Por quê? Porque esse método ele é estático. Ele não é um método dinâmico. Ele é um método estático. Então, ele economiza código para mim, eu economizo memória de computador. Eu não preciso criar um objeto só para poder executar esse método. Eu executo direto pela classe, ele vai rodar lá aquele código todo que a gente viu, que está lá no try-catch lá, aquela definição toda, vai instanciar uma conexão do tipo connection e vai retornar para mim essa instância de uma conexão. E essa instância, sim, é que eu estou guardando dentro dessa variável. Estou fazendo referência a ela, ok? Tranquilo? Então pronto, terminei o meu programa. Sendo que eu poderia economizar um pouco uma linha aqui, pelo menos, né? Eu tenho aqui connection, eu criei a variável colocando null nela. Eu poderia já pegar isso aqui e jogar direto. Vamos fazer isso? Então, ao invés de eu criar a variável nula e depois colocar uma instância na variável, eu já faço tudo na mesma linha. Então, ao invés de eu fazer em duas linhas, simplesmente eu faço em apenas uma única linha. Ok? Então eu tenho um connection, CNNDB, ele está declarando essa variável, né, criando a variável, e ela já está recebendo o resultado, o retorno desse método getConnection. Então o getConnection, que vai retornar para mim uma instância de uma conexão, ele vai retornar para mim um objeto, que dentro desse objeto tem tudo que eu preciso para utilizar o banco de dados, ou seja, o driver vai estar tudo encapsulado na memória do computador, então ele vai lá e levanta uma conexão do banco de dados para mim, para que eu possa trabalhar com ela. Ok? E essa conexão vai ser retornada para dentro dessa variável. Ok? Vamos testar? Então, vamos testar. Veja que aqui embaixo eu tenho esse meu console. Eu até apaguei o console para ficar tudo limpinho aqui. Eu vou dar um Ctrl F11. Ctrl F11. Ok, já rodou. Veja o que ele fez, né? Apareceu simplesmente para mim uma mensagem. Conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso. Ok. Sendo que o programa já rodou, já acabou aqui, não tinha mais nada aqui embaixo, então o programa já foi encerrado. Mas ele colocou essa mensagem. E essa mensagem, vocês estão lembrados de onde ela está sendo definida? Lá dentro da minha classe conexão. Olha lá. Vamos lá recapitular. Vejam que aqui, olha, dentro do try, eu tenho um sysout. E está lembrado quando eu disse a você que ele vai tentar fazer essa sequência de comandos. Se ele não conseguir, ele para e vai lá e vai tratar os erros. Então, se ele chegou nesse sysout, é porque tanto esse comando quanto esse outro comando foram bem sucedidos. Ou seja, a conexão foi estabelecida com o banco de dados. E ele chegou no sysout e colocou a mensagem: conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso. Ok. Então, com isso, nós já testamos o nosso primeiro exercício de hoje. Já funcionou, está aqui embaixo a prova de que o nosso programa Java já conseguiu conversar com o banco de dados. Falta agora a gente fazer uso disso, né? Para que eu vou me conectar ao banco de dados? Para conversar com ele, para inserir dados, para consultar dados, para gravar dados, né? Para persistir os dados dos objetos. Foi o que a gente conversou na aula passada. Ok? Dúvidas? Posso prosseguir para outro exercício? Pode prosseguir, não temos dúvidas.
Vamos dar uma filadinha no nosso slide. Eu faço uma observação aqui no slide. Esse slide está disponível para você no ambiente, para que você possa relembrar. Eu faço uma referência aqui de como deve ser feita, né, a linha que utiliza a nossa classe de conexão. Ok? Tudo bem. Prática, exercício 2. Criar um programa que inclua a seguinte categoria no banco de dados: bebidas, refrigerantes, ou melhor, o nome da categoria vai ser bebidas e a descrição vai ser refrigerantes, cervejas, vinhos, etc. A descrição você coloca quem você quiser. Ok? Então, essa vai ser a nossa tarefa agora. Vamos lá no MySQL. Nosso horário, a gente vai até que horas, Billy? Falta quanto tempo, mais ou menos? Quanto? 40 minutos? Então tem que dar uma carreirinha. Eu vou aproveitar para não perder tanto tempo escrevendo código. Eu já vou aproveitar aqui desse outro projeto aqui, que eu já tenho isso pronto. Tem uma pergunta. Pra gente não... Tem perguntas? Tem. Ok, deixa eu só copiar aqui o exercício 2, já para ganhar tempo. Ok. Vamos dar uma cópia aqui. Eu vou copiar para cá e vou jogar para cá, para o nosso projeto. Ok, já copiei para ganhar tempo, porque a aula já está bastante avançada. Então deixa eu fechar aqui o da tarde. O nosso exercício 2, que eu copiei para cá para ganhar um pouco de tempo, para a gente não escrever tudo isso. Eu vou até tirar aqui uma linha que eu tinha colocado na aula da tarde. Depois eu repito esse teste que eu fiz e vou descomentar aqui. Pronto. Resolvido. Ok? Então pronto. Esse é o exercício 2. E qual é o objetivo do exercício 2? Veja que já está aqui, né, o import Java SQL Connection. E nós não colocamos isso. No momento que você digita isso aqui, ele já coloca isso aqui para você. Ok? Então, vamos lá. Essa primeira linha aqui foi a linha que a gente acabou de fazer na primeira questão, né? Simplesmente abrindo a conexão. Então, nesse momento aqui, eu estou criando uma conexão com o banco de dados. Certo? E a gente já sabe que funciona. Nós já testamos agora mesmo. Foi a questão anterior. Então, continuando, o que eu vou fazer? Aqui está novamente o nosso try catch. Ok? E agora eu vou fazer uso de comando SQL. Nós vamos agora aprender um pouco mais sobre SQL, já dentro da nossa problemática aqui do Java. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos dar uma pesquisada lá no nosso banco de dados. Vamos abrir o nosso banco de dados aqui no localhost. Colocar aqui root, que é o nosso usuário. A senha 1, 2, 3, 4. Ok. Essa foi a senha que eu coloquei. Então ele abriu para mim o console do banco de dados. Perfeito. Exemplo DB é o nosso banco de dados, que nós criamos na aula passada. E aqui eu tenho categoria e produto. Tabela de categoria. Eu tenho aqui esse botãozinho visualizar. Mas, se eu quiser, eu posso digitar um comando SQL direto. Então vamos fazer isso hoje. Na aula passada nós não fizemos isso, então vamos fazer hoje. Eu posso digitar um comando qualquer. Eu vou até apagar esse comando que ele colocou aqui. Ele sempre bota esse comando. Vou colocar. Então, eu quero agora digitar mesmo o comando SQL. Select asterisco from categoria. Ok? Então, o que é que esse comando está dizendo, né? Selecione todas as colunas. Esse asterisco está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo que são todas as colunas da tabela categoria. Ok? Então, selecione todas as colunas da tabela categoria. Então, como eu não coloquei nenhum filtro aqui, eu poderia, por exemplo, continuar e colocar o L e uma condição qualquer. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Se eu coloco uma condição, então ele só vai trazer as linhas daquela tabela que satisfizerem a condição. Mas como eu não coloquei condição nenhuma, ele vai trazer todas as linhas da tabela. Ok? E todas as colunas. Vamos simplesmente agora executar. Eu aperto o botão executar.
Então ele repete para mim o comando, coloca esse limit, que daqui a pouco eu falo sobre ele, e ele disse para mim o que? Olha, mostrando o registro, ele disse que eu tenho aqui duas categorias, que foram duas categorias que eu inseri na turma da tarde, ok?